Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, bom dia. Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você está no canal Semeando Fogo, eu sou o pastor Júlio César Araújo, pela infinita misericórdia do Senhor. E nós estamos aí no quarto dia de campanha, a quarta oração que nós vamos fazer hoje. E hoje nós vamos fazer pela família. E ao falar de família, é muito complicado. Eu vou orar, mas eu tenho assim um pouco de receio de falar. Porque, irmãos, quando nós viemos de uma estrutura familiar, valores familiares, você tem aquilo como exemplo e parece que aquilo ali fica em você, né? E você carrega aquilo de geração em geração. Mas quando você vem de uma desestrutura familiar, quando você vem de um histórico familiar, espiritualmente falando, atacado, perturbado, é difícil, irmãos, mesmo na presença do Senhor, mesmo você aceitando a Jesus, reconhecendo ao Senhor como seu Salvador, você só consegue quebrar isso quando você pega os valores bíblicos e você consegue pegar esses valores e aplicá-los na sua vida. E quando você aplica aquilo que Paulo determina que seja aplicado, não só o homem, mas a mulher, filhos, a casa, você consegue combater tudo que é levantado contra a família. Porque o que mais o adversário quer é acabar com a estrutura familiar, porque ele fazendo isso, ele consegue atrapalhar, irmãos, aquilo que Deus tem na nossa vida. Ele consegue retardar aquilo que Deus tem na nossa vida, inclusive até acabar com aquilo que Deus tem na nossa vida se nós não perseverarmos e se nós não insistirmos, né? Eu estou falando isso porque eu não tenho uma vida familiar exemplar. Não tenho, irmãos. Eu sou bem sincero, tá? Eu não vou chegar aqui e enganar vocês e passar uma coisa que eu não estou vivendo. Eu não vou fazer isso jamais. Não faço isso. Então eu não tenho uma estrutura familiar hoje. Não tenho, né? Não tenho mesmo. Mas eu aprendi com os meus erros e eu sei aonde estão os erros. Ah, então por que você não conserta? Porque não sou eu que tenho que consertar. O conserto não é só meu. Porque não é só uma pessoa que erra, são vários erros. E se você não pegar esses erros e sentar numa mesa e colocá-los, expor, para que eles sejam consertados, irmãos, não adianta. Uma andorinha só, ela não faz verão. Então não adianta você tentar se consertar, não adianta. Sozinho você não consegue. Então, meus amados irmãos, eu gostaria de orar muito, orar pelas famílias, orar pelos casamentos, pelos filhos, né? Mas de antemão, já passando para vocês, né? Que eu sei aonde estão os erros, aonde estão as dificuldades, né? As dificuldades hoje são muito grandes, principalmente no nosso meio por causa dos divórcios. Não é fácil você criar filhos que são seus, filhos biológicos, quanto mais você criar filhos que não são seus, né? De casamentos anteriores, de valores anteriores, de maldições hereditárias que vêm de geração em geração, e você acaba pegando isso tudo, junta isso tudo a uma desestrutura familiar, uma desestrutura econômica, uma desestrutura bíblica, porque às vezes você pode conhecer a palavra, mas se não aplicar não adianta nada. Então tudo isso é muito difícil, irmãos, é muito difícil, muito mesmo. Nós oramos, nós clamamos, eu vou orar, eu vou clamar, mas essa é uma área muito difícil, porque é uma área que não depende só de Deus, sabe? A área econômica, eu acho que todas as áreas não dependem só dele, a não ser a espiritual, né? Mas mesmo assim nós temos que buscar, que se a gente não buscar não adianta nada. Mas essa área de família, irmãos, meu Deus do céu, meu Senhor, eu tenho visto muita guerra, eu tenho visto muita luta, eu tenho visto muita dificuldade, eu tenho visto muita hipocrisia, eu tenho visto muito teatro, né? Mas a pessoa expor realmente o que acontece,
E eu acho que o principal, as igrejas elas não estão preparadas para lidar com tantos problemas familiares como nós estamos vendo agora. Não estão, irmão. São poucas as igrejas que investem nessa área familiar, poucas igrejas que trabalham realmente com casais, poucas igrejas que têm psicólogos cristãos, que têm terapeutas cristãos, porque tem que ter, irmãos, tem que ter. Sabe, eu sou a favor, você carrega um monte de coisa, e eu falo, meu Deus do céu. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor, que essa é a nossa parte, é orar, tá? É clamar e pedir a Deus para que Deus tenha misericórdia, que nos ajude, irmãos, porque a coisa está muito séria, a coisa está muito feia. Eu não sei como anda a sua família, não sei como anda o seu casamento, não sei se você ainda está casado, casada, se você está separado, se você divorciou, mas eu sei de uma coisa, Deus tem poder para dar vitória, Deus tem poder para entrar, Deus tem poder para alegrar o seu coração nessa área, tá bom? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor, talvez seja a área de maior dificuldade para eu orar, para eu clamar junto com os meus irmãos, porque o Senhor conhece a minha vida e o Senhor sabe daquilo que eu tenho passado, aquilo que eu tenho vivido desde que eu era pequeno. São ataques malignos, ataques satânicos, aonde o adversário da minha alma tentou fazer de tudo, Senhor, de tudo, para que eu terminasse dessa maneira, e o Senhor sabe qual é. E a tua boa mão foi sobre a minha vida. Meu Senhor da glória, Deus, eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, por aqueles que ainda estão casados, que conseguem manter o seu casamento. Ajuda, Senhor, e entra, porque se o Senhor não entrar, se o Senhor não ajudar, se o Senhor não intervir, se o Senhor não colocar a sua mão, e se os cônjuges, Senhor, não descerem na tua presença, não se humilharem, não reconhecerem que precisam urgentemente estar diante de ti e aplicar a sua palavra nas suas vidas, serão mais casamentos destruídos, mais separações, mais divórcios e mais sofrimentos, tanto para os cônjuges quanto principalmente para os filhos. Vemos desestruturas familiares, Senhor, casamentos, 1, 2, 3, 4 casamentos, e o problema não é resolvido. Por quê? Porque o mal ainda continua, as atitudes ainda continuam, o adversário ainda tem brecha. E aí, Senhor, é muito simples e é muito fácil nós colocarmos a culpa no outro e não olharmos para as nossas atitudes e aquilo que nós fazemos de errado. Por isso, Pai, eu oro, por isso eu clamo, por isso eu te peço, entra, Senhor, porque família é algo que o Senhor elaborou lá no Jardim do Éden, quando o Senhor criou Adão e Eva. Eles tiveram filhos, e ali, Senhor, o adversário já havia entrado em Eva, já havia, Senhor, feito com que Eva comesse do fruto proibido e desse para o seu esposo. Ali ele teve êxito, Senhor, na tentação. Depois ele teve êxito em fazer com que Caim matasse Abel, o primeiro assassinato da Bíblia, um irmão matando outro irmão. E aí, Senhor, foi embora. E até hoje está dessa maneira. E mesmo na tua presença, mesmo no meio evangélico, mesmo dentro das igrejas, ele continua atuando, ele continua operando. Talvez por orgulho humano, talvez porque não reconhecemos os nossos erros, não paramos para analisar. Tem influências malignas? Tem, Senhor, o Senhor sabe. Tem influências satânicas? Tem também. São espíritos malignos, espíritos de prostituição, espíritos de adultério, Senhor, que tem rondado, que tem tocado, que tem operado no meio das famílias. Mas, meu Senhor da glória, ó Deus, não há nada impossível para o Senhor. Lucas 1,37, não tem nada impossível para o Senhor. Então, meu Pai, eu te peço, toma agora a minha mão, a mão dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão orando dentro dessa área, Senhor, e opera, lança por terra toda obra do adversário, lança por terra a intervenção maligna,
Lança por terra, Pai, todo demônio que vem fazer com que filhos se voltem contra os pais contra os filhos. Briga entre marido e mulher, Senhor, discussão, divórcio, separação, contenda, desunião. Espíritos de vícios, meu Senhor, nos filhos. Espíritos malignos, portais que são abertos dentro da casa, através do que é visto, através do que é ouvido. Perturbações em cima das crianças, Senhor, para que a criança não durma direito, para que a criança não tenha paz, para que ela seja perturbada, desobediente, respondona. Meu Deus e meu Pai Celestial, mulheres que são nervosas, mulheres rixosas, meu Senhor, dentro de casa, onde a Tua palavra diz que é melhor você morar em um deserto do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa. Senhor, estende Tuas mãos de poder e ajuda. Existe também um problema financeiro que nós oramos também, que atrapalha muitos casamentos. São contas que chegam, Senhor, e não tem como ser pagas. São dispensas que às vezes estão vazias. São projetos que são frustrados, Senhor, e tudo isso atrapalha o casamento. O amor vai se esfriando, sabe, Pai? E aí eles não conseguem mais ter relação. Deus, são tantas coisas que atrapalham, mas eu sei que o Senhor pode intervir. O Senhor pode colocar a Tua boa mão e o Senhor pode entrar. Então entra, Senhor, nas famílias. Entra nos casamentos, aqueles que ainda estão casados. Os que estão separados, ajuda. Os que estão divorciados, meu Senhor, coloca a Tua boa mão. Os que estão esperando, Senhor, um cônjuge, estão esperando um casamento novo, estende Tuas mãos de poder e dá vitória. Os que estão solteiros, esperando casar, Senhor, ajuda. Meu Deus, nos orienta da Tua palavra, nos ajuda, estende Tuas mãos de poder. E todo espírito maligno, toda obra do inferno contra os casais, contra os casamentos, contra a família, contra os filhos, meu Senhor amado, dentro de casa, tudo que é lançado, proferido, arriado, trabalhado, a inveja, meu Senhor, a obra do mal. Deus, são pessoas que invejam, sabe, tem pessoas que até oram ao contrário, Senhor, porque não são felizes e não querem que a pessoa seja feliz. São feitiçarias, macumbarias, magias negras, Senhor, são tantas coisas que vêm contra, Pai, o casamento e a família, desde a época de Adão. Mas, meu Senhor, há poder no sangue do Cordeiro. Joga por terra todo o mal, Senhor, e em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, toda obra do inferno, tudo que não vem de Ti, contra a família, Senhor, contra a minha vida, Deus, em nome do Senhor Jesus, contra a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão orando, todo o mal, Pai, tudo que foi lançado, proferido, arriado, trabalhado, toda praga, meu Deus, que você não vai ser feliz no casamento, que você nunca vai ser feliz, se não ficar comigo, não vou ficar com mais ninguém, palavras de maldição, Senhor, que foram lançadas, tudo isso agora, Senhor, num pacote só, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, passa a Tua vassoura de fogo e todo mal agora, em nome de Jesus, todo espírito do vício maligno, todo espírito do diabo no meio da família, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe. Vamos orar. Apresentar o nosso copo com água ao Senhor. Meu Deus, apresento a Ti o copo com água, pedindo que o Senhor agora consagre, Pai. Consagre esse elemento água, para quando nós bebermos, Senhor, que venha saúde para o nosso corpo, em nome de Jesus. Beba com fé. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, esse vídeo de hoje ele ficaria muito longo se nós fôssemos falar tudo que nós gostaríamos de falar. Mas para não enfadar os irmãos, nós falamos, acredito, que o necessário e deu para você entender. É uma área muito difícil, uma área muito delicada. Cada caso é um caso, você tem que sentar, tem que conversar. É claro que existe um padrão bíblico, mas o padrão bíblico ele vem dentro de uma cultura oriental, e nós temos uma cultura ocidental. Então não é fácil, irmãos, não é fácil. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor entre nas famílias, que o Senhor dê vitória, né, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu like, não esqueça de compartilhar.
Não esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Obrigado por você que está inscrito no canal. Tivemos na mata ontem orando pela vida de vocês, né? Em nome de Jesus, foi uma bênção, irmãos, louvado seja Deus. Vamos continuar buscando, continuar perseverando, continuar clamando, continuar orando. Os ataques estão vindo, não são poucos, são muitos ataques. O adversário, irmãos, ontem eu soube de algo, meu Deus, misericórdia. Só Jesus, para a gente poder estar de pé e o Senhor nos sustentar. Mas eu sei que isso é a mão do Senhor. Quanto mais o Senhor está operando, mais o adversário vai aumentando os ataques. Eu louvo a Deus pelo testemunho da nossa irmã Luciana, que ela orou, esposa do nosso irmão Wesley, pastor Wesley, missionária Luciana, e o Senhor deu vitória para ela, irmãos, deu vitória financeira. Então isso nos alegra e nos estimula para nós continuarmos orando, continuarmos clamando, e continuarmos com esse canal, e continuarmos com os vídeos. Não é fácil, ore por mim, tá bom? Em nome de Jesus, pelo meu ministério, eu vou estar orando por vocês. Deus abençoe, beijo no coração, fique na paz do Senhor Jesus.